Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Hoje eu vou trazer aqui uma palavra para o seu coração. Queridos, iremos tratar a respeito da oração no dia de hoje, mais especificamente a respeito da oração do Pai Nosso, que é a oração mais famosa da Bíblia, mais famosa do mundo, e provavelmente você conhece ela até de cor. Ela se encontra no livro de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 5. E nós vamos ler, que diz assim: "E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas." Jesus, ele traz essa oração do Pai Nosso no contexto que nós conhecemos como Sermão do Monte, que começa no capítulo 5 de Mateus e vai até o final do capítulo 7. E nessa oração, Jesus, ele primeiramente nos ensina duas advertências a respeito da oração, e em seguida ele vem com a oração propriamente dita. E nessa oração ele divide ela em duas partes. A primeira parte tem a ver com o nosso relacionamento com Deus, e a segunda parte sobre a nossa própria vida. Iremos tratar isso adiante. Agora, tratando aqui do versículo 5 que nós lemos aqui, ele diz: "E quando vocês orarem." Perceba que Jesus diz quando vocês orarem. Ele não diz se vocês orarem. Jesus não está dizendo se vocês quiserem orar. Não, ele está dizendo quando vocês de fato orarem. Ou seja, isso significa que Jesus já está pressupondo que de fato haverá oração. Então, a oração não é uma opção na vida do cristão. A oração de fato é importante, a oração é uma obrigação de certa forma. Há uma frase muito legal que diz assim, mais ou menos assim. Essa frase diz: "Eu nunca orei 1 hora por dia, mas eu nunca passei 1 hora sem orar." Deu para entender? Essa frase, basicamente, ela está dizendo que a pessoa nunca orou 1 hora inteira na vida dela, mas que ela nunca passou 1 hora do dia sem orar. Isso significa que você deve orar todos os momentos. Não há uma regulamentação no Novo Testamento a respeito da oração. Não há uma regulamentação sobre devemos orar meia hora, 1 hora, 2, 3 horas diretas. Mas a regulamentação que nós temos pelo apóstolo Paulo é: orai sem cessar. E é exatamente isso que essa frase que tenta dizer. Ore no café da manhã, ore ao acordar, ore no seu almoço, ore no trânsito, na escola, no trabalho, aonde você estiver, até mesmo na academia. Ore por aquilo que está acontecendo na sua vida naquele momento. Se você está chateado, se você está feliz, em paz, não importa, esteja sempre em espírito de oração, orando em pensamentos ou mesmo falando. E é importante dizer que isso não anula também as orações mais longas, a qual Jesus vai dizer mais à frente, que nós iremos ver um pouco depois, que são orações realmente ali de meia hora, 1 hora, 2 horas, o quanto você for, que é aquela oração no secreto, seja no seu quarto, onde for. Nós temos que parar para pensar que nós gastamos muito tempo da nossa vida, do nosso dia, com coisas triviais, com coisas que são fúteis de fato. Não são pecado, mas são coisas que a traça vai comer, são coisas que a ferrugem vai consumir, e nós gastamos tempo, 2 horas no futebol, a gente gasta horas na série. Hoje em dia, na nossa época, na época da tecnologia, nós gastamos muitas horas nas redes sociais. Só que nós nos tornamos religiosos, e esse é um perigo quando a gente trata a oração como uma dificuldade. Então a gente acha chato. A gente chega na oração já querendo, olhando as horas no relógio para levantar. A gente começa a ler a Bíblia e a gente começa a ficar com sono. Então isso nos torna pessoas religiosas. E sim, os religiosos, eles também oram. Os religiosos jejuam, eles leem a Bíblia, mas eles fazem isso apenas como uma obrigação. Lembre-se, Deus é Trindade. Ele é a Santíssima Trindade. A Trindade é um Deus que subsiste em 3 pessoas. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Então, Deus é um ser pessoal, ele se relaciona. Não podemos tratar Deus como se ele fosse algo, como se fosse um Deus de pedra, de madeira. Não, ele de fato é um Deus pessoal. Devemos nos relacionar com ele. Devemos clamar a ele. Devemos buscar a ele, tanto nessas orações mais rápidas durante o dia, orando sem cessar, quanto também nas orações em secreto com ele, nos derramando na presença dele. Nós gostamos tanto de ficar na presença de pessoas que nós estamos apaixonados, de que a gente gosta, marido, esposa, pai, mãe, filho, mas na presença de Deus muitas das vezes a gente acha chato, a gente quer ir embora do culto rápido, a gente quer sair da oração rápido, mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Nós temos que ter o relacionamento com as pessoas, quanto mais com o nosso Senhor. Então que você comece a orar.